Salve, salve blues fans! Tomás Saido de volta aqui com o terceiro episódio da série Mississippi Delta Blues Flix, trazendo aí as melhores dicas de filmes sobre blues, né? Falamos de filmes básicos no primeiro encontro, depois outros filmes aí que dão uma noção da realidade dos negros nos Estados Unidos aí no segundo encontro, e agora no terceiro vamos a documentários, né? Filmes que contam a história de ícones do blues, né? Temos duas dicas aí, como de costume, especialíssimas aí pra galera, né? Como vocês podem ver, eu já estou aqui entrando no clima, né? Alguns dias faltando só para o Mississippi Delta Blues Festival 2019. Cada vez mais aí a gente fica na expectativa aí do que vem por diante, o que vai acontecer esse ano aqui no Mississippi Delta Blues Festival. Toca o seguinte, o primeiro vídeo de hoje é um filme que foi lançado aí este ano no Netflix, né? O filme chamado Remastered, na verdade é da série Remastered do Netflix, né? Que eles fazem sobre vários mestres da música, né? Devil at the Crossroads. Robert Johnson is considered one of the greatest blues artists of all time. It's the template for what became rock and roll. I believe Robert Johnson was extremely talented, extremely gifted, and way off balance. Something's spinning strangely in that man's life. Um dos documentários, né, já existem outros, conta a história daquele que é considerado aí o maior bluesman de todos os tempos. Na verdade, ele é o cara que formou muita da mitologia ao redor do blues, né? O cara que é o molde a partir do qual os outros bluesmen, não só em termos de comportamento, em termos de hábitos, né? Em termos de figura, mas também musicalmente, né? Influenciou infinitos, incontáveis, na verdade, artistas, e sem dúvida um cara que mudou a história da música, né? Sem exageros, acredito que é uma coisa que a gente pode falar que é Robert Johnson. Robert Johnson nasceu no Mississippi em 1911 e é um cara que já faz parte assim do final da primeira geração de bluesmen ali. Já tinha uns caras que tinham começado antes dele, Son House, Tommy Johnson, Charlie Patton, e ele era um cara que já era meio que aprendiz desses caras aí. Então o filme conta essa história dele, né? Tem vários depoimentos, né, de pessoas que conheceram, que ouviram falar nele, que tiveram algum contato com outros músicos, né, que conheceram ele. E ele era um cara que era um aprendiz, né? O Son House costumava contar que ele era o guri chato, assim, que ficava na gig, assim, querendo dar canja e tal. Aí quando subia, tocava mal, às vezes estourava a corda da guitarra. Então imagina, no Mississippi rural, lá do início do século passado, em pleno sábado à noite, na madrugada, os caras têm que sair atrás de uma corda de guitarra. Então tinha que amarrar a corda e cortava o dedo na emenda e tal. Então o Robert Johnson era o chato, né? Ele andava atrás desses caras, eles meio que aceitavam ele e tal, mas ele não tinha, assim, destaque nenhum, né? O que acontece é que o grande mistério aí, que um belo dia Robert Johnson sumiu e ficou desaparecido aí por mais de ano, né? 1 ano e meio, alguns dizem 1 ano e pouco e tal. E a verdade, o que acontece é que quando ele voltou tocando muito, assim, impressionava todo mundo. Ele tocava de uma maneira que ninguém tocava na época, né? E ele mesmo atribuía essa habilidade aí ao fato dele ter ido pra encruzilhada, vendido sua alma ao diabo em troca da habilidade de tocar, né? E fazer sucesso. E a partir daí ele começou a ficar famoso e teve uma vida atribulada, assim, várias coisas, né, que só ajudam a aumentar essa mística, assim, ao redor do nome dele, que, cara, a gente sabe, né, que quem vende a alma ao diabo, na verdade, acaba tendo problemas, né, inevitavelmente. Então ele teve uma esposa, a esposa morreu no parto, ele perdeu a mulher e o filho, e bebia muito, aí ele começou, tudo isso é descrito no filme, né? Ele começou a viver muito na noite, e brigas e confusão e tal, até que aos 27 anos ele morre, envenenado. Aí tem toda uma mística ao redor da morte dele, que foi uma coisa terrível. 3 dias, né, que ele passou em agonia até finalmente morrer.
E abriu, né, o Clube dos 27, que é o clube dos grandes artistas que acabam morrendo aos 27 anos de idade, né? Robert Johnson, então, é o original, onde temos Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, entre vários outros, Amy Winehouse, né? Sempre lembram desse clube dos artistas que fazem muita fama e aos 27 anos morrem. Então, Devil at the Crossroads, documentário aí, tá disponível no Netflix, que conta a história desse grande bluesman Robert Johnson. O segundo toque é um documentário de 2003, The Howlin' Wolf Story. A lot of people's wondering, what is the blues? I hear a lot of people saying the blues, but I'm Quem não conhece, né, Howlin' Wolf, não conhece blues, né? O Howlin' Wolf, uma figuraça aí do blues da cena de Chicago, né, onde ele se estabeleceu, mas ele era inclusive mais velho do que o Robert Johnson, só que ele não morreu, né? Ele fez toda a transição ele é um dos que fez essa transição, né, do blues rural lá do Mississippi. Ele nasceu também no Mississippi, passou por Memphis, que era o meio do caminho ali do trem, e depois foi buscar em Chicago, né, o sucesso. Então ele mesmo conta no filme que ele foi o único bluesman que chegou em Chicago com o seu próprio carro, chegou com dinheiro no bolso, tinha grana no bolso. Ele era um cara muito regrado, assim, era o diferencial dele era que ele era um cara assim seríssimo, profissional, assim. Ele tinha uma banda que ele geria mesmo, assim, estilo James Brown, assim, rédea curta. E ele era uma figuraça, né? A performance dele, fora que como figura ele era um negro enorme, de praticamente 2 metros de altura, onde ele entrava assim já chamava atenção. E a performance dele era uma loucura, assim, ele uivava, se atirava no chão, rastejava. Mas era um cara assim muito no lugar, assim. Quando ele tava fora do palco, assim, ele era um cara que tinha a cabeça muito no lugar, assim. E a graça desse documentário realmente é que o Howlin' Wolf, ele tem imagens, né, do Howlin' Wolf, de performances, de entrevistas que ele fala sobre a definição do blues, ele fala sobre coisas que para ele eram importantes numa banda, coisas que eram importantes para um artista. E era uma figuraça, assim, ele era conterrâneo, meio que disputava assim a cena na época de Chicago com o Muddy Waters. E enquanto os outros bluesmen ganhavam dinheiro e torravam, ele não, fazendo seu pé de meia. Ele era um cara muito pé no chão, assim, cabeça boa, assim, que era uma exceção à regra aí desse tipo de artista, né? Então o Howlin' Wolf Story tem depoimentos aí de Hubert Sumlin, que foi o guitarrista dele, que tocou muitos anos com ele, que atesta aí que era um grande cara, e o cara é uma personalidade aí do blues. Essas 2 dicas de documentários, né? O primeiro do Devil at the Crossroads temos no Netflix, The Howlin' Wolf Story está disponível no YouTube, tá? E outras maneiras aí não tão legais de baixar também, né? De ter acesso a vídeos, né? Que eu sei que ninguém faz aqui entre nós, né? Então, dado esse segundo toque, The Howlin' Wolf Story, outro cara que vale muito a pena. Outra curiosidade do Howlin' Wolf, cara, que nos Estados Unidos, quem conhece um pouco da história do blues sabe que os negros, né, os americanos originais do blues acabaram sendo só valorizados depois que eles foram redescobertos lá na Inglaterra, né? E a graça do Howlin' Wolf é que a primeira aparição dele na televisão foi quando os Rolling Stones vieram para os Estados Unidos, foram convidados para participar aí de um programa de televisão. Eu não me lembro quem era o apresentador aí, mas era um cara famoso, e eles disseram, não, a gente vai, mas a gente quer levar um convidado com a gente, que era justamente Chester Burnett, né? Também conhecido como Howlin' Wolf, para ter um pouco da noção da importância desse cara. Então, tá aí a segunda dica da Howlin' Wolf Story, documentário de 2013, disponível no YouTube. Primeira dica, Devil at the Crossroads. Esse é fácil, é só ligar no Netflix aí e assistir para ouvir, para conhecer um pouco mais da história de Robert Johnson. Estamos aí na reta final do Mississippi Delta Blues Festival 2019. Logo eu volto aí com mais a 4ª e última dica para vocês. Galera, muito obrigado aí pelo prestígio. Um grande beijo e até a próxima.